Especializado no diagnóstico e tratamento do câncer, com unidades em São José dos Campos e em Taubaté, no Vale do Paraíba, em São Paulo, o Instituto de Oncologia do Vale adota há cerca de 10 anos o sistema Lean. O Instituto implementa esse sistema em todos os processos de atendimento e de cuidado com os pacientes. Com isso, já obteve uma série de ganhos e se tornou um dos mais importantes cases de adoção do sistema Lean na gestão da saúde. O principal ganho para nós foi segurança e qualidade para o nosso paciente, né? Definitivamente, hoje o nosso cuidado é muito melhor do que era no passado. O nosso paciente recebe uma assistência com um padrão de qualidade reconhecido nacional e internacionalmente, mas nós tivemos muitos ganhos em velocidade na assistência, então nossos pacientes esperam muito pouco hoje para receber os cuidados, para receber os procedimentos, para passar por consulta. Antes eles esperavam, às vezes, 40, 50 minutos para uma consulta, agora eles esperam 5, às vezes não esperam. Muitos processos acontecem em fluxo contínuo de verdade, né? E capacidade, né? Nessa unidade que nós estamos, nós tivemos um ganho de capacidade nela de 300%, com os mesmos recursos, com a mesma força de trabalho na mesma área física. Então os ganhos para nós são visíveis. As mudanças foram várias. Por exemplo, em relação aos armários. Os armários antes eram com portas. Retiramos as portas, mudamos a posição e a disposição desses armários. Aqui você tem uma gestão visual muito melhor. Está tudo ao nosso fácil acesso. Então antes a gente tinha muitos processos cruzados. Com essa mudança conseguimos deixar os processos separados. Isso melhorou muito a nossa eficiência, deixando o nosso tempo para o que realmente era necessário. Através do espaguete a gente observou que a gente tinha uma grande movimentação dentro da farmácia, o que fazia perdermos muito tempo nessa movimentação. Para vocês terem uma ideia, tínhamos antes 200 km por ano em Passos. Depois que fizemos essa nossa reforma, esse estudo, né, para melhorar o nosso processo, tivemos uma redução de 58% em relação ao movimento. Uma economia em movimento de 58%. A gente viu que tínhamos 5 processos na entrega da medicação oral para o nosso paciente e vimos que esses 5 processos não agregavam valor para o paciente. O que a gente fez? A gente fez uma A3 e dentro dessa A3 e outras ferramentas Lean, conseguimos retirar tudo que não era valor para o paciente, deixando apenas o que era valor para ele. Com isso a gente reduziu o nosso tempo de 55 minutos em média para 7 minutos. Conseguimos uma redução de 80% no tempo de espera do paciente, ok? Então conseguimos racionalizar isso, deixando o nosso tempo para coisas que realmente precisava da nossa intervenção. O supermercado veio também na necessidade de agilizar o nosso processo. Então no dia anterior a gente olha toda a nossa agenda de pacientes, o que eles vão utilizar, e aí fazemos o nosso supermercado, que nada mais é da baixa dos produtos que a gente vai usar, e daí a gente vai descentralizar eles todo no setor próximo de onde a gente vai fazer a nossa manipulação. Então aqui temos o supermercado diário de medicamentos de temperatura ambiente. Na geladeira, a mesma coisa, se você observar, está identificado aqui, supermercado diário de temperatura refrigerado. Então aqui são todos os medicamentos que a gente vai utilizar durante o dia. Então eliminamos aquele processo de durante o dia ficar dando baixa, vir aqui, pegar a medicação, separar, levar para o paciente, a gente já está com todo ele separado aqui. A mesma coisa na medicação de temperatura ambiente. Então a gente só pega, dá a entrada aqui no paciente e já leva para a manipulação. É um processo muito mais eficiente. Então, antes, no setor de autorizações, a gente guardava tudo em pastas e em gavetas. Daí a gente tinha tudo guardado assim em gavetas. Hoje a gente resolveu fazer uma administração visual. A gente conseguiu colocar todos os nossos pedidos, todo o nosso trabalho nesse quadro para conseguir administrar. E com isso a gente ganhou muito tempo. Então a importância de visualizar é que a gente ganhou o tempo e a gente consegue enxergar todo o nosso trabalho com os problemas, se tiver alguma pendência eu consigo enxergar tudo isso. E hoje o que a gente ganha de tempo que a gente fazia nas pastas, a gente gastava 40 minutos para fazer. Não tem ninguém lá na sala, não. Procurar guia, protocolo. Hoje com 15 minutos eu consigo pegar todos os protocolos. Então com isso eu consigo
fazer outras coisas no setor e outras organizações. A nossa intenção é que todo paciente que venha fazer químio esteja autorizado. Então, com essa gestão visual que a gente fez, eu consigo antecipar o pedido para que no dia que ele chegue esteja tudo autorizado. O cuidado coordenado, ele acompanha a trajetória do paciente desde o início até o seu segmento. Então, o paciente ele vai fazer todo o seu tratamento na data desejada. É um exemplo de cirurgia, radioterapia. Então, antes a gente não tinha esse trabalho, né? Então, o paciente ele até realizava o tratamento, todo o tratamento proposto, só que algumas vezes não na data desejada. Então, hoje o paciente ele faz todo o seu tratamento na data planejada pelo trabalho padronizado e pelo médico e sendo concluída todas as etapas até o seu segmento. Então hoje todos os colaboradores fazem todas as atividades necessárias, é isso? Isso, no mínimo 2 colaboradores do setor que sabem fazer o mesmo processo, a mesma rotina. A gente tem a parte do financeiro e do administrativo. E você percebeu que os colaboradores com isso se tornaram mais produtivos, com uma autoestima elevada, porque hoje sabem fazer mais do que sabiam antes? Sim, também, com certeza. E também em relação à segurança em realizar a rotina. Com o rodízio das atividades, a gente teve um ganho no setor em relação à segurança do processo. Que antigamente a gente não tinha isso, então acabava tendo um retrabalho nas atividades. E a falta de insegurança em relação ao processo. Com isso a gente conseguiu ganhar a segurança. Quando a ausência de um colaborador ou outro, a gente consegue dar continuidade no trabalho, tendo a segurança em todo o processo. Hoje nós temos a escala de entregas do faturamento, onde a gente tem todos os dias quais são as entregas dos convênios. Com isso a gente consegue visualmente ter a noção da quantidade de entregas a ser feito. Com isso a gente consegue trabalhar as escalas com os colaboradores. Antes todas as contas eram guardadas dentro do armário. A gente tinha uma pasta onde tinha todas as entregas para serem realizadas, porém não ficava visualmente. Hoje a gente tem a tabela de datas, do calendário das datas, e também a parte do controle visual das contas a serem faturadas. Que com isso a gente consegue distribuir as atividades, ter visão do volume a ser faturado. Essa gestão visual, em que medida que ela agilizou o trabalho do seu departamento? Fala um pouco para mim. É que visualmente a gente consegue ter a noção do que se vai ser faturado. Com isso a gente consegue distribuir as atividades para as meninas e tendo mais agilidade no processo das entregas do faturamento. Eu acho que é muito importante porque através das ferramentas a gente consegue ter mais segurança em todo o processo, evitando também retrabalho e alguns desperdícios. E principalmente nessa área, desperdício até mesmo financeiro, né, para a empresa. Uma das mudanças que nós tivemos aqui no processo Lean, na parte logística, foi a implantação do sistema de Kanban, que é utilizado através de gestão visual para abastecimento de toda a cadeia logística que nós temos, da parte de compra de medicamento, a parte de alimentos, correlatos, escritório e limpezas. Como era antes e como ficou depois? Antigamente a gente fazia através de planilhas, então a gente ia até o setor com a planilha e fazia a aferição através de máximo e mínimo e de acordo com o que precisava abastecer, fazia a compra para fazer o abastecimento. Hoje não precisa mais, hoje o Kanban ele chega até o processo de compra a partir do momento que a gente começa a usar o material dentro do estoque e chega no processo de mínimo, é retirado do Kanban, ele vem para o processo nosso de compras de material. Após feita a compra, ele vai para o outro fluxo, que é para a parte de recebimento que temos aqui atrás, que é para o nosso controle do que foi comprado, do tempo, do dia que vai estar chegando o nosso material de acordo com os fornecedores. Esse é um exemplo de gestão visual na nossa logística. A gente tem os afazeres em cada unidade e de acordo com cada unidade a gente coloca um Kanban, onde a gente tem a parte visual do Kanban falando se está pendente ou se está executado. Após a execução, a gente confirma para cada unidade que foi feita. Leonardo, fala um pouquinho, por favor, os ganhos que o Sistema Lean trouxe para o setor de logística. A estabilidade das atividades, o cronograma nosso ser mais dividido, não apagar incêndio, e sim agregar valor nas nossas atividades internas e atividades externas dos nossos clientes.
assim, o colaborador ele tem acesso, né, a inserir a ideia que ele teve, né, o que ele visualiza na sua rotina. Então ele pode colocar aqui através do post-it. E um alerta é quando ele percebe alguma coisa que pode colocar em risco a segurança no processo do trabalho dele. Então também aí ele preenche esse documento, né, e explica o que aconteceu e coloca aqui. No primeiro momento as ideias, elas ficam aqui e o alerta também. Aí semanalmente é fechado o quadro, onde a gente discute o alerta e a ideia. E vamos supor, se for uma ideia que vai, um alerta que vai para um próximo estágio, que é o aprovado, porque depende de outras decisões, então a gente coloca no aprova. Então aqui ele está para ser aprovado. A partir do momento que ele é aprovado, nós passamos para a coluna do executa. É onde que a ideia ou alerta, a ação, né, que gerou o alerta, ele passa a ser executado. E a hora que ele for concluído, tanto a ideia quanto o alerta, nós passamos para o concluir. E muitas ideias têm melhorado e alertas também têm nos ajudado a melhorar a segurança, tanto para os nossos processos de rotina do colaborador, quanto para o paciente, principalmente para o paciente. Então, assim, à medida que eles têm uma ideia e vêm para o quadro e eles veem que a gente discute essas ideias e ela nunca é descartada, porque há a possibilidade de um descarte por questão de condições, né? No momento é inviável, mas mesmo assim eles gostam, né? Eles se sentem assim importantes, né? Dentro da instituição e vendo que a instituição percebe que eles estão interagindo e que estão agindo, contribuindo também para a segurança. Então é muito interessante, é muito legal. Acontece um round diário na operação e aquilo que não é resolvido nesse round da operação, ele vem para ser resolvido no round da liderança. E diariamente nós nos reunimos às 10 da manhã, onde nós interligamos todos os nossos serviços, onde tem todos os nossos dados e onde a gente tem o entendimento de tudo o que está acontecendo nas nossas unidades diariamente. Esse checklist ele é estabelecido como segurança, fluxo assistencial e como nós estamos hoje no nosso fluxo de assistência no serviço diariamente. Olhamos para a qualidade dos serviços, para as pessoas e alguns itens que a gente colocou para não esquecermos referente àquilo que temos que resolver semanalmente. Quais são os principais focos de resistência que são comumente encontrados ao se tentar implementar o sistema Lean numa organização de saúde, numa clínica, num hospital? Eu acho que as iniciativas elas falham porque elas usam o método como ferramenta e ele como ferramenta funciona, mas o que faz dar errado lá na frente é o fundamento, é o princípio. Então, assim, falta constância de propósito na hora de executar um projeto e conseguir alinhar o projeto com o propósito da organização. Falta um fundamento, né, que é o papel da liderança e a liderança humilde, né? É o líder reconhecer o seu papel procurando fazer a pergunta certa, né? Na verdade, tratando dos problemas com perguntas e não com respostas, e falta respeito pelas pessoas. O líder Lean, ele administra e gerencia a sua equipe fazendo perguntas. E fazer pergunta é uma coisa bastante complicada. É mais difícil você fazer perguntas do que você dar respostas. Na verdade, você tem que conhecer muito mais do seu problema e do seu processo para poder fazer a pergunta certa. Então é muito fácil você dar uma resposta errada e tratar do problema errado, o que acontece com muita frequência. E é muito mais difícil você aprofundar no problema e encontrar o problema real e tratar dele através de perguntas. O que
que é respeito às pessoas na gestão da saúde, na visão Lean? Respeito pelo trabalho que está sendo realizado, respeito pelo cliente, pelo paciente. Então é respeitar o tempo do seu paciente, é respeitar a visita. Quem te procura não está te procurando porque não tinha o que fazer, né? Ninguém vai ao médico porque não tem o que fazer, vai ao médico ou procura um sistema de saúde porque tem um problema. E entender isso é muito complicado. Dentro do trabalho, né, no dia a dia do trabalho, as urgências são um desastre para a liderança ali, né? Você ter que entregar uma planilha para hoje, você ter que fazer um trabalho urgente, assim, apagar incêndio não combina com a mentalidade enxuta. E o método tradicional de administrar apagando incêndio, se você não muda essa forma de pensar, se você não muda essa forma de agir, você não consegue efetivamente transformar a cultura da sua organização.